Bom dia! Olá, olá, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020, mais uma manhã. Uma segunda-feira chuvosa. Que bom, né, gente? É bom, né? Chuva. Chuva. Ontem nós falamos no culto sobre saber fazer a leitura dos sinais, né? Interpretar, né, os sinais dos céus, né? E aquele sinal que os céus estavam nos mostrando, né, era um sinal de escassez, né? Quando Deus retém as águas, né, e começam a faltar águas, e a água que rega a terra e que faz germinar a semente, então é algo muito, muito inquietante, né? Mas que bom quando a gente vê chuva, né, para poder repor, né, para poder alimentar a semente. Essas são as chuvas de primavera, né? Produzir vida, graças A a palavra Deus. ensina que nós devemos pedir chuvas de primavera. É Então, que essa chuva tenha um significado especial na sua vida, né? Maravilha, gente. E nós estamos, né, hoje, vamos estar falando do livro de Atos dos Apóstolos ainda, né, capítulo 19. Já começamos em oração agora para saber, acabando Atos, para onde nós vamos, né, queridos? Pastor Guaraci está aqui, irmão. Pastor, um abraço, pastor. Né? Um abraço, saudações. pastor. Deus abençoe, viu? Um abraço. Então, após a gente estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, lembrando que nós já estudamos, né, capítulo a capítulo, versículo a versículo, o livro de Apocalipse, os 50 capítulos de Gênesis, o Evangelho de Lucas inteiro e completo. Estamos agora, hoje, entrando no capítulo 19, né? Já caminhamos 18 capítulos e agora estamos no 19 de Atos, faltando apenas mais 9, são 28 capítulos, tá? E logo após, né, vamos ver, eu tenho um desejo muito grande no meu coração de promover, né, também uma devocional sobre o livro de Salmos, né? São 150 salmos, mas nós estamos orando, né, para ver a direção que o Senhor vai nos dar, porque a gente entende que toda a Bíblia ela é importante, ela é essencial, ela é fundamental, porém, né, a gente está passando um momento onde nós precisamos ser dirigidos, né, dia a dia, e cremos que o Senhor tem nos levado a livros que demonstram como nós devemos nos comportar e proceder nesses dias. Então, vamos lá então, convidando Vai deixar você. os abraços para o final, pastor? Deixa um abraço para o final, né? Então tá ok. Então você fica conosco até o final aí. Por favor, Aqui, né? por favor. Nos dê aí alguns minutos da sua atenção, tá? Isso. Vamos lá então. Vamos lá. Capítulo 19, 19. Vamos lá. Shepherd 9. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. É isso aí, gente. Vamos então nos posicionar no texto, né? Lembrando que eles estavam lá em Corinto, tinha aparecido o Apolo, que Áquila e Priscila estavam ali iniciando um trabalho, né, de discipulado ou complemento naquilo que ele já conhecia. A Bíblia fala que Apolo já era uma pessoa que conhecia as Escrituras, mas ainda, né, algumas coisas não tinha tido experimentado ainda. Então está lá Áquila e Priscila, né, Isso. Priscila e Áquila.
estão discipulando ele. Enquanto Apolo estava em Corinto, o próprio Senhor fala assim, então, que o apóstolo Paulo, então, ele se dirige até Éfeso. Lembrando que toda aquela região ali, irmãos, estava sob domínio romano, tá? E fala que ele chegando ali em Éfeso, então, ele encontra alguns discípulos, tá? E logo ele já faz uma pergunta, um questionamento, porque ele percebe, né, que está faltando algo, digamos assim. Então ele pergunta para aqueles discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando creram em quem? Né? Não é onde, mas em quem? Em Jesus. Quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo? Eles falam assim: olha, nós nem ouvimos falar desse Espírito Santo, né? É óbvio que eles já tinham ouvido falar do Espírito Santo, que a Bíblia diz no Velho Testamento, queridos, né? O Espírito, mas não dessa forma, desse avivamento aqui que Paulo estava falando para eles, tá? Então, Paulo, então, no versículo 4, né, Paulo coloca, né, impõe as mãos, né? Primeiro ele explica, dizendo que, olha, o batismo que vocês receberam foi o batismo de João Batista, um batismo de arrependimento, né? E a Bíblia fala assim, então, que agora ele pega e impõe as mãos sobre eles, tá? Isso está no verso 6, né? Isso. Impõe as mãos sobre... E o Espírito Veio Santo, sobre então, eles. é derramado, né? E começaram a profetizar. Falar em outras línguas e profetizar, né? Então, imagina a experiência desses homens, né? A serem ali batizados com o Espírito Santo, receberem esta unção, esse poder, né? E que de forma a permiti-los a falar em outras línguas e profetizar. Tá? E a pergunta que a gente faz hoje: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Essa é a pergunta para você nessa manhã de segunda, para começar a sua semana. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Talvez você diga assim: não, eu já só recebi o batismo de João Batista, de arrependimento, né? Aquele que eu fiz para poder declarar que eu sou uma nova criatura. Tá na hora de você receber o Espírito Santo. E por que não recebê-lo hoje, na sua casa, aonde você está? Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Né? Que o poder do Espírito Santo lhe envolva, né? Amém. Assim como Maria esteve na casa dela, a Bíblia fala assim: e o poder do Espírito Santo a envolveu, gerando nela, né, aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Que o Espírito Santo esteja gerando em você hoje salvação para o teu mundo e para o mundo de outras pessoas. Sim. No nome de Jesus. Queridos, a Bíblia fala também que eram aproximadamente 12 homens que estavam naquela ocasião. Tá? O versos 8 fala que Paulo, né, então ele entra na sinagoga e ali fala com liberdade durante 3 meses. Você lembra que ele tinha essa dinâmica, né? Sempre quando ele chegava na cidade, a cidade tendo uma sinagoga, aos sábados ele sempre, você queria achar Paulo, não precisava saber o endereço, era só na sinagoga que ele estava lá. E não estava lá ensinando, ele estava lá ouvindo, e era prática, né? Quando após ler as Escrituras, né, as Escrituras se abriam para fazer a observância dos entendimentos. Então naquele momento, é um momento onde normalmente ele intervia, né? E falava do amor de Deus, falava de Cristo Jesus. E ali o texto fala então que por cerca de 3 meses, tá? Também fala versos 9, né, que alguns deles, né, se endureceram e recusaram-se a crer. Queridos, aqui observe, eu quero chamar a sua atenção, é o seguinte: endureceram, a palavra endurecer está se referindo ao coração, ou seja, duvidou, não creu, né? E na sequência fala sobre isso: recusaram a crer. Eu acredito, irmãos, que na pregação de Paulo, pessoas que estavam com o seu coração aberto, sensível, receberam o Espírito Santo, mas algumas pessoas alegria, né? não receberam. E até viram outras pessoas a receberem, e imagina só o questionamento: por que o irmão lá recebeu? Né? A primeira coisa que na cabeça da pessoa fala assim: o irmão está fingindo, né? Está mentindo, eu estou sendo sincero, mas não é. A gente vê o que? São pessoas que endureceram o coração e não permitiram que aquela palavra entrasse e mudasse a sua vida. Isso acontece, irmãos, é muito comum até hoje. Você está pregando o Evangelho, você está falando da palavra de Deus, ela é uma semente, ela cai sobre a terra somos nós. A Bíblia fala assim que a terra que recebe essa semente logo frutifica, mas a semente que cai sobre pedras, que é o quê? É uma terra, né, que está cheia de material tão sólido, né? Às vezes está tão petrificado que a semente não consegue encontrar espaço para suas raízes. Exatamente. E transformar a sua vida. Então, que nesta manhã você deixe o seu coração, né, muito suscetível à palavra do Senhor, que você seja terra boa. Que seu coração seja sensível para receber cada palavra, né? Isso. Visto que, queridos, essas pessoas endureceram o coração e não quereram, tá? E começaram inclusive a falar mal, tá?
Paulo tem que adotar uma outra estratégia. Ele já não pode mais estar ali na sinagoga, porque já começou a murmuração, a perseguição, aquela coisa. Puxa, lá vem Paulo de novo, todo sábado, né? Querendo trazer os ensinamentos dele. Então falando de que ele se afasta deles e começa a ensinar em outro lugar. Isso. Que é o qual, pastor? Isso, num lugar, né, chamado Escola de Tirano. Um local possivelmente que eles alugaram, né? Ou tiveram ali por empréstimo, alguma coisa assim, para poder estar ensinando, tá? Primeira escola bíblica, faculdade bíblica aqui, pastor? É verdade. E por 2 anos, queridos, né? A Bíblia fala que por 2 anos eles ficaram ali, todos judeus e gregos que viviam na província, ouviram a palavra. E ele ensinava diariamente. Do Senhor. Agora não era só no sábado, não era uma vez por semana, mas era todos os dias. Como a pastora falou, né? Era uma faculdade. A faculdade deles ali, né? E Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, né? Fala que até os seus lenços, os aventais. De forma que todos os judeus e gregos que viviam nessa província ouviram a palavra do Senhor. Todos. Todos ouviram. Isso é tremendo. Queridos, e agora a gente vai ouvir o quê, né? A gente vê que Deus vai confirmando a sua palavra com sinais, com autoridade, né? E isso é visível. E as pessoas que veem isso, né? Às vezes, né? Que são assim, desejosos por poder, logo crescem os olhos, logo querem ser cheios de poder, logo querem, né, ter esta autoridade, ser visto, né? E a gente vai ver um caso aqui muito interessante de pessoas que viram o poder de Deus na vida de Paulo e quiseram também se apropriar daquele poder sem ter autoridade. O que significa autoridade? Não é um título especial, mas sem ter um coração devoto, entregue a Deus e reconhecendo que o poder de Deus não é nosso, né? Fazer uma observação aqui, pastor, no versículo 12, né? Diz de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados, colocados sobre enfermos, né? Então, assim, pode-se orar sobre uma peça de roupa de uma pessoa? Pode. Você viu que aqui é a peça de roupa de Paulo, né? Mas assim, nós não podemos pegar uma peça de roupa do pastor Alex e levar até um enfermo, né? Isso tipo acontecia na época, assim, mas nós temos que ter o devido cuidado, porque isso não pode virar um amuleto na sua vida, né? Tem pessoas, né, pastor Alex, que vivem de amuletos e coloca a sua fé naquele objeto. E o Senhor nunca quis que eu e você tivéssemos a nossa fé baseada em objetos, né? Numa pulseirinha, num lencinho, em alguma coisa assim. A nossa fé tem que ser sobrenatural, é fé exclusivamente nele. Então a gente tem que cuidar, porque às vezes você tem que porque se eu não carregar isso comigo, eu não sou abençoado, ou não vai acontecer um milagre na minha vida. Não, o milagre está aí para você. Tipo, né, pastor, assim, o que a pastora está querendo dizer, que assim, de uma coisa, Deus pode usar tudo e todos, sim, a qualquer momento. Mas você pegar isso que Deus fez num determinado momento e tornar como uma isso regra, uma doutrina, uma regra, né, como uma aplicação, como quem disse, você, né, agora todo mundo vai ser curado com os lenços, todo mundo vai ser curado com a fitinha do Bonfim, você entendeu? Então aí virou o quê? Né, virou um ato religioso que não exprime poder de Deus, exprime consciência humana, tá? Mas pessoas foram saradas, né, por causa do lencinho que recebeu. Amém, foi aquela fé. Mas entenda uma coisa, eu fazer disso uma regra, você não vê Paulo aplicando as mesmas coisas em outras situações depois. Então você vê que é bem ocasional, bem de momento ali, que é o que... Me veio um exemplo aqui, pastor, que nós vivemos recentemente, né? Então, assim, uma pessoa veio nos pedir um óleo ungido, né, pastor? A pessoa falou assim, pastor, eu preciso de um óleo ungido, né, para levar para casa. Não há problema, nós sempre fornecemos isso. Só que, qual que era o histórico da pessoa? Ela não vem na igreja, não tem comunhão com Cristo, não tem uma vida com Deus, né? Tá com a vida destroçada, e daí de repente chega para nós do nada e fala assim, pastor, eu preciso de um óleo ungido. Como se isso fosse mudar toda a vida dela, tipo assim, não é a constância, é o dia a dia de ensino da palavra que vai ter mudança na sua vida. Naquele frasquinho. Em vez de depositar na palavra. Na palavra. Né? Então aí que estão as inversões. Em busca de Deus, mudança de comportamento, transformação de vida, é isso que vai fazer diferença. Quando eu tiro a tua atenção da palavra e jogo você para o ponto de contato, que eles chamam, que eles falam que é um ponto de contato de fé, tá? Então, queridos, eu tiro
né, o crédito da palavra e joga para aquele ponto de contato. Então veja bem, não tem problema que haja um ponto de contato. Jesus usou, né, cuspiu no chão, enfim, mas não fez daquilo. Existem né, vários métodos. a palavra, não fez daquilo. Isso, né, uma regra para tudo. Então regra. agora vamos cuspir no olho de todo mundo. Não, eram momentos pontuais. Eu já aconteceu, irmão, já aconteceu situações onde eu precisava, né, ungir alguém, para a palavra do Senhor fala assim, né, alguém entre vós enfermos, né? Unja com óleo a oração da fé. E a oração da fé curará o doente. E eu esqueci de levar o tal do olhinho, irmãos, né? E na hora eu falei, Senhor, e agora, né? Deus falou assim, né? Usa o que você tem. Irmãos, eu passei a mão na minha pele, assim, na minha pele, né? E ungi a pessoa, e a pessoa foi abençoada. Agora, fazer disso agora o quê? Né? Uma doutrina? Não, né? Não pode então, virar uma doutrina. Jamais, foi uma ocasião, né? Enfim, e um contato de fé. Vamos lá então, queridos, veja só o que acontece agora com essas pessoas que querem usar esse poder, né? Que viam acontecer através de Paulo e da pregação com a autoridade das Escrituras. Olha só que interessante quando tenta expulsar demônios sem o seu devido preparo, fé e autorização. Versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Deixa eu fazer um apontamento aqui, queridos. Porque assim, a leitura do texto, né? Se você faz uma leitura rápida, sugere que aqueles homens nunca teriam expulsado um demônio na vida e foram tentar expulsar um demônio, né? No nome de Jesus. E esse demônio, então, vem contra eles, né? E a Bíblia fala assim que não só não sai, como também espanca aqueles homens, né? Com violência, né, fazendo com que eles fujam feridos e pelados. Envergonhados, né? Envergonhados. Mas se você ver com calma, ali fala assim, alguns judeus que andavam expulsando espíritos. Expulsando está no gerúndio, dando ideia de continuidade. Quer dizer o seguinte, a impressão que eles até faziam e expulsavam alguns. Até o dia que eles encontraram uma casta, entendeu? Que não reconhecia, né, eles, e que não se, né, quis se submeter, né, e falou assim, interessante que a casta, ela foi tão verdadeira que ela fala assim, olha, eu conheço, né, Paulo, né, eu reconheço Jesus, né, que Paulo prega, perdão, né, mas eu não reconheço o que vocês, né, que vocês estão fazendo. E é quando ele vem então contra aquelas pessoas. Queridos, então observe que no mundo espiritual, né, os demônios, né, eles reconhecem a mim, a você não, quem está em nós. Exatamente. Quem nós carregamos, Cristo em nós. Então assim, eu posso até fazer em nome de Jesus, mas se eles não verem Jesus em mim, na minha vida, eles não vão submeter a você, a não ser que seja de interesse deles para enganar, né, esse tipo de coisa. É o que acontece muitas vezes. Agora, os principais, as potestades, esses não vão, né, se sujeitar a você. Então a gente vê aqui esses 7 filhos de fé. A gente vê assim que tem inclusive um sacerdote no meio, você viu? Um dos chefes dos sacerdotes dos judeus estava no meio. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Né? Então, mas aquele espírito então, ele reconhece Jesus. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. Né? Mas vocês, quem são? Então talvez a pergunta é, quem são vocês? Quem somos nós? Quem somos nós? O inimigo que tem que olhar para nós, pode ser que ele não saiba o teu nome. Mas se ele souber que você é filho de Deus, isso é suficiente. Se ele olhar para você e falar, este é um cristão, é suficiente. Né? Mais importante do que ele saber o meu nome e o seu nome, é ele saber que Jesus habita em cada um de nós. Bom, vamos lá então? Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viram e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente.
Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Olha só que interessante. Porque agora, né, então, visto aquilo que aconteceu, né, veio temor sobre todo aquele local, né, o verso 17, né, quando se tornou conhecido de todos, né, que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. O que acontece, queridos? Olha que avivamento que teve, porque pessoas foram se convertendo. Tá? O verso 18 fala assim, que muitos que creram vinham, confessavam, né, os seus pecados, confessavam. Declaravam abertamente suas más obras. Era arrependimento, né, pastor? E olha só, e o arrependimento vinha acompanhado, tá, de atitudes, porque o verso 19 fala assim, que grande número que tinha praticado o quê? O ocultismo. Lembrando, queridos, que Éfeso, tá, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, era um local onde era muito conhecido por causa de um grande templo. Tá? Você já deve ter visto aquele templo do Paternon em Atenas, né? Que apareceu aquelas estruturas, aquelas colunas, o Paternon. Diz que o templo que tinha aqui, dessa deusa Artemis, dos Efésios, era 4 vezes maior, né? Era um dos maiores templos na época, né? Que haviam de adoração. Então, era uma região, Éfeso era um lugar de adoração, cultuava muitos ídolos, né? Tinha ali uma pluralidade de religiões e idolatria de monte. Então o que acontece? Feitiçaria, ocultismo. E a gente vê que as pessoas começam aqui agora não só se arrependendo de seus pecados, confessando e abrindo mão, mas abrindo mão e se livrando da sua velha natureza. Grande número que tinha praticado ocultismo reuniram-se os seus livros e queimaram publicamente. Puxa, parece ser uma coisa interessante isso, né? Mas quando você entende a segunda parte, que calculado, olha só, calculado o valor total. Chegou a 50 mil dracmas. E quando você pensa que uma dracma era o que uma pessoa que tinha um trabalho braçal recebia por dia, nós estamos falando em 50 mil dracmas. São 50, o dinheiro de 50 mil pessoas trabalhando num dia, ou 50 mil dias trabalhando com uma pessoa. Muito dinheiro. Muito. Você queimar, é como se vocês queimassem muito dinheiro, salário de 50 mil homens de um dia, imagina, né? Se o salário de uma pessoa aí, sei lá, vamos colocar aí 10 real, vezes 50 mil, são 50 mil reais, mais ou menos seria isso, né? Uma proporção, fazer uma conta aqui mais rápida, né? Você, num dia. Então assim, observe que eles não só abandonaram a sua prática, mas eles também expurgaram do meio, ou seja, eles eliminaram. É o que muitas pessoas hoje não fazem, às vezes até se arrepende, mas não expurga, não se vê livre daquele mal. Sabe aquela coisa assim, parei de fumar e estou com a carteirinha de cigarro ali, porque vai que me dá uma vontade depois, eu não aguento. Não, eles tocaram fogo, tá? Então está na hora de você tocar fogo naquilo que você se arrependeu, fazia, não voltar, esquece, põe para trás, olha para frente, né? E agora viva uma vida com Jesus, com Cristo, com o Espírito Santo. Okay? É impressionante, né? Ultimamente a gente não vê mais há muito tempo arrependimento das pessoas. É preciso, é necessário se arrepender. Ontem foi dia de Yom Kippur, né, pastor? Lá em Israel. E eles chamam esse dia de arrependimento, né? E é claro que não é um dia só, não se virá um dia no ano, agora eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz de errado, não. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Eu e você precisamos nos arrepender. Isso é necessário na vida do cristão para que venha a transformação. Do que você precisa se arrepender nessa manhã? Arrepender para que tenha perdão dos seus pecados e perdoar também, né? Quem te fez. Observe, queridos, que então a palavra, né, ela foi difundida, né, ela difundia e se fortalecia ali em Efésios, tá? A Bíblia fala assim que Paulo, então, decidiu no espírito ir a Jerusalém, né? Ir para Jerusalém, né, passando por Macedônia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá a Roma. Ele já sabia que ele teria que ir para lá. Verso 22, então enviou a Macedônia 2 de seus auxiliares, o Timóteo e o Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Okay? Vamos ver. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Artemis,
e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é a Artemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. É interessante, né, que a gente vê, então, né, se percebe que cada cidade tem um motivo, um tumulto, algo que surge ou insurge para trazer uma perseguição religiosa. E aqui está bem claro, o texto deixa bem claro que o problema que aconteceu foi justamente que Paulo, através da sua pregação, acaba, né, mexendo no queijo dos demais, né? Fala que havia porque eles faturavam, né? Chamado Demétrio, o próprio Demétrio, conversando lá com o seu sindicato, montou o seu sindicato na época, né, do seu segmento, e fala: gente, o negócio é o seguinte, estamos em risco, tá? Nosso lucro. Veja que eles não estavam sequer preocupados com a fé ou com a crença, né? Ainda que no final ele diz: mas isso pode até trazer descrédito ou destituir a majestade divina da Artemis e tal. Mas na verdade ele estava preocupado porque era uma fonte de lucro, de ganho deles. O que acontece hoje, irmãos? Há muitas coisas hoje que inverteu-se o foco. Nós não estamos aqui dizendo, irmãos, que não é digno você ganhar o seu salário, você ter a sua recompensa. Se você presta um serviço, né? Digamos, você que faz impressão de Bíblia, puxa, é um serviço que você está fazendo. Mas a Bíblia é uma coisa santa, deveríamos dar de graça. Gente, ninguém tem condição, né, de fornecer o livro mais vendido do mundo de graça. Então você tem que fabricá-la, você tem que cobrar um custo por ela. Não tem problema, não tem problema nenhum, né? No caso aqui, o problema não é o ganho, o problema aqui é que eles estão com medo de perder o ganho porque está sendo descoberto uma mentira, né? E a verdade está prevalecendo. Tá? Eu falo assim, talvez ele errou na estratégia, então tivessem deixado de ser o livro e fossem imprimir escrituras, quem sabe eles iam ganhar mais dinheiro, né? Mas enfim, então a gente vê o que? As pessoas invertendo, né, prioridades, princípios, valores, no que se diz respeito. Assim, era mais importante continuar ganhando e propagando mentira, porque eram souvenirs, eles faziam pequenas imagens, né, daquela deusa, ou suposta deusa chamada Artemis. Tá? E claro, já estava afetando comercialmente, já estava afetando, né, o segmento deles, né, e agora eles usam apenas como argumento, né, essa questão tipo de a gente tem que cuidar para que não seja destituída a majestade divina da Artemis. Tá? Então, queridos, mas enfim, com isso acontece um tumulto tremendo. Você vai ver no versos 30 que Paulo, ele queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram, né? Olha, não estamos aqui para destruir, né, a vida de ninguém, o trabalho de ninguém, né? Mas não foi permitido. Alguns amigos de Paulo, né, dentre as autoridades, então com certeza pessoas influentes, né, mandam um recado, falam assim: não se arrisque, não vá ao teatro. Esse teatro, para quem conhece a região, quem já foi lá na Turquia, nessa região aqui, em Éfeso, né, diz que cabia cerca de 25 mil pessoas, né? Era um lugar aberto, todo feito em pedra, né? Existe até hoje as ruínas deste lugar, tá? Então imagina, né? O povo, acho que não tinha cinema, não tinha o que fazer, ia lá, né, gente? E confusão. Observe que o verso 32 fala assim: a assembleia estava em confusão, gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. É sempre assim. Irmão, a maior parte significa o seguinte: precisa de um ou dois para criar uma confusão e o resto para comentar. Nem sabe por que propósito está ali. É isso que muitas vezes acontece. Tem muita gente, às tem vezes, tumulto, vamos lá, que não sabe nem o porquê, mas está lá porque está uma confusão. Então, mas é isso que o texto está querendo dizer. Quantas pessoas às vezes saem da igreja, né?
por causa de outros, não sabe nem por que aquele primeiro saiu, né? E depois saem todos juntos, assim, mas não sabe o motivo. Né? Mas na continuidade da leitura você vai ver que, como era tão confuso, e que agora vão empurrar um cidadão lá para frente, e olha só o que acontece. A Assembleia estava em 33. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas. Grande é a Artemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa Deus. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Você vê então que o verso 34 fala, né, que houve uma histeria coletiva. Sabe o que é uma histeria coletiva? Durante irmãos? 2 horas, gente. 2 horas gritando, né? Mas gritava Meu por quê? Deus. Só porque um homem levantou a mão para tentar se defender, que foi jogado lá na frente, né? Acharam que ele que era o motivo, tá? E o pessoal em si inflama. Isso se chama histeria coletiva, né? Precisa de alguém para fazer. São as pessoas às vezes que saem na rua, não sabem nem por que está saindo, sai quebrando tudo, não sai quebrando porque tem o coleguinha quebrando, então vai quebrar também. Uhum. É a síndrome do vácuo, né? Está num vácuo, não sabe nem por que está. Tá? Graças a Deus, em todas as sociedades, seja dentro da religião ou fora dela, sempre existem pessoas sensatas. Então aqui nós vemos quem? Né? A Bíblia falando de um homem, tá? Esse homem, ele era um escrivão, ele era uma espécie de alguém importante ali, né, naquele local. Tá? E ele fala assim, gente, né? Calma. A gente percebe o quê? Que tem o problema de Demétrio, ele tem um problema, mas também existe aonde ele reclamar desse problema. Existe então, maneira certa de se fazer isso. O verso 38 ele fala assim, ó, Demétrio e seus companheiros de profissão tem queixa contra alguém, ótimo, vá aos tribunais, estão abertos aos procônsules, né, e apresente as suas queixas e ali resolva os seus problemas. Agora, daí, olha a palavra de conhecimento e sabedoria. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o risco de sermos acusados de perturbar a ordem. Ou seja, gente, nós estamos fugindo da ordem. Nós estamos, né, cometendo aqui, podemos correr o risco de cometer um crime, né, da maneira que nós estamos agindo e procedendo, e com isso ele acalma agora o ânimo das pessoas, tá? Fala ali, termina que neste caso não seríamos capazes de justificar o tumulto, visto que não há razão para tal. Ou seja, não tem razão. Então, põe a mão na consciência, acalma, respira fundo, né, para que a gente possa, né, não cometer mais erros, mais falhas. E assim, né, a gente percebe que em Éfeso, a palavra de Deus, ela realmente ela mexeu com as estruturas, né? Quando eu falei assim que eles mexeram no queijo, né? Porque como eles falaram assim, ele tenta defender o escrivão e fala assim, não é sabido, né, que Éfeso é o guardião, né, do templo da grande Deus, né, que caiu a estátua do céu, papapá. Ele está dizendo assim, calma, gente, né? Então, queridos, é importante sempre você ter uma palavra de sabedoria, de conhecimento, acalmar os ânimos, pontuar. Se tem os Demétrios, deixa que eles procurem o direito deles aonde tem que procurar, né? Deixa que Deus não precisa, né, que ninguém o defenda também, né? E a palavra do Senhor precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo, porque é a verdade de Deus, né? E assim encerramos o capítulo 19. Isso, né? E a pergunta do dia fica, né? Você recebeu o Espírito Santo? Né? Ele irá trazer a sabedoria que você precisa, a autoridade que você precisa, né? E te dará bons conselhos para a sua semana,
Só ouvir esse voz do Espírito Santo, né, pastor? Ele fará de você cabeça e não cauda, né? No nome de Jesus, tá? Que o Espírito Santo esteja movendo a sua vida, o seu coração, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E vamos aqui Vamos dar um abraço cumprimentar pro os nossos pessoal. irmãos, né?